Hoje é sábado da 17ª semana do Tempo Comum. Vamos então à meditação da Palavra de Deus segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem. Mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Palavra da salvação. Amados irmãos, sei que estamos num mundo um tanto quanto relativista em relação à verdade. E para o mundo não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Para uns, como os iluministas, a verdade é o que eu penso. A verdade é o que dita a minha razão, a minha inteligência. Para outros, a verdade é o que eu sinto. Então, cada um, no fundo, busca a sua verdade, tem a sua verdade. Mas para nós cristãos, a nossa verdade é única, é absoluta, é revelada. É Cristo é a verdade. E Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é a verdade revelada do Pai. E Ele é a verdade porque tudo foi criado por Ele. Tudo que o Pai criou foi por Cristo, através da sua palavra, que é Cristo. Então Cristo é a verdade. E Cristo é Deus. E Deus é amor. Então o amor é a verdade. E o amor de Deus é a verdade por quê? Porque o amor de Deus não é um sentimento. O nosso amor é muito sentimental. Hoje você ama uma pessoa, é a verdade, aquilo é a verdade. Mas amanhã pode ser que você não ame mais. E aí? Acabou a verdade. Agora o amor de Deus não. O amor de Deus ama sempre. A pessoa pode acertar que Deus ama. Aí a pessoa erra, Deus continua amando. Então por isso que Deus é a verdade, porque Ele é sempre o mesmo. Ele é amor infinito, amor eterno. Ele é bom hoje, amanhã e eternamente. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o alfa e o ômega. Então Ele é a verdade. Então nós temos uma verdade revelada, que é desde ontem e para sempre. Cristo. Então você não pode falar que isso é a verdade, mas vamos ver, isso é para sempre, desde sempre? Vamos ver, talvez não. Então no mundo a verdade é muito relativa, cada um quer ter a sua verdade. Então João morreu pela verdade, morreu por Cristo. Porque João falou a verdade. Olha, isso não é permitido. Herodes, você não pode viver com a mulher do teu irmão, a tua cunhada. É uma relação imoral, ilegal. Entendes? Ah, mas isso gerou a sua cabeça. Perdeu a cabeça por isso. Porque Herodíades, terrível essa mulher,
Ela queria, elas preferiram cortar a cabeça do profeta que falava a verdade do que se converter. Entende? Então, às vezes é melhor a gente quer assim, o cara me falou a verdade, que eu estou errado, eu prefiro isolá-lo, não falar mais com ele, fugir dele, não quero, do que escutar, acolher a verdade. Então, irmãos, a gente não precisa ter medo da verdade. É interessante isso, porque nós só seremos felizes na verdade, que é Cristo. Somente em Cristo nós seremos felizes, porque Ele tem um amor que é desde sempre para sempre por cada um de nós. Então não adianta a gente querer viver na mentira, na ilusão, no engano, fora da vontade de Deus, porque não seremos felizes. Santo Inácio de Loyola, que celebramos essa semana, é muito interessante porque ele fala disso. Ele fez um discernimento dos espíritos, da verdade, da felicidade, os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele começou a perceber que quando ele estava vivendo fora da vontade de Deus, ficava eufórico quando lia os seus livros pagãos. Mas só dava euforia na hora em que lia. Quando acabava, batia ali uma frustração, uma insatisfação, um vazio, uma tristeza. Mas quando ele lia e meditava a vida de Cristo, a vida dos santos, mesmo no começo sem gostar, lhe dava fastio, porque estava acostumado só com coisas do mundo. Então ele, lendo a vida dos santos, fazendo a vontade de Deus, ele percebia que ele brotava uma alegria de dentro. E mesmo quando ele parava de meditar, de ler, aquela alegria permanecia. Isso é a verdade, algo que permanece. Algo que é para sempre, não é eufórico, momentâneo, passageiro, não. Então Cristo quer nos dar esse amor, que é desde sempre para sempre. Quer nos dar uma alegria que não é momentânea, passageira de momento. Quer nos dar uma alegria que permaneça para sempre. Quer nos dar uma vida, não de 50, 100 anos, mas uma vida eterna. Isso é a verdade. Algo que não passa, algo que é firme, algo que é eterno, que é para sempre. Então o Senhor hoje nos revela o seu amor nessa liturgia. E João Batista morreu por isso, porque falou a verdade para Herodes. Herodes, não te é permitido, não só por isso, porque você não vai ser feliz assim. Você vai ser feliz fazendo a vontade de Deus. Mas não quis ouvir. E o fim de Herodes não foi bom, sabem disso, né? Ele foi exilado na Gália e morreu lá na França, naqueles fins de mundo, numa vida solitária, triste. Entende? Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é feliz. Quando a gente vive fora da verdade, no engano, na mentira, no pecado, a gente não é feliz. Não adianta a gente querer lutar contra isso. Claro, cada um é livre para pensar o que quer, para buscar a sua verdade. Mas só existe uma verdade: Jesus Cristo. Por ele foi criado todas as coisas, inclusive cada um de nós. Ele é a verdade que o Pai revelou para nós. Ele é a fonte da vida, da alegria, da plenitude que todos nós procuramos. Só que muitas vezes da forma errada, no lugar errado, e que não vamos encontrar. Como bem diz o Santo Agostinho, nossa alma não terá repouso, nem alegria, nem paz, enquanto não encontra a verdade, Cristo, aquele pelo qual tudo foi criado. Que essa palavra, então, nos ajude. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.